Olá, o Sempre com Você está começando agora e eu começo querendo agradecer a você que está em casa e que toda semana abre as portas da sua casa para nos receber aí. E a gente está assim cada vez mais pertinho de você. Obrigada de todo o coração. É assim, toda semana recebendo convidados especiais com histórias incríveis. E por falar em história, eu começo contando a história de família e de sucesso quando o assunto é turismo aqui no estado de Alagoas. Eu recebo a Adriana Vasconcelos, que é gerente comercial do grupo MME. No quadro de saúde, nós vamos falar sobre endometriose, uma doença que acomete centenas de milhares de mulheres mundo afora e que nas últimas semanas ficou bem conhecida após a cantora Anitta compartilhar o seu caso. Eu vou receber aqui os médicos Dr. Felipe Albuquerque e a radiologista doutora Rita Mello. E vamos falar também sobre beleza, harmonização facial e sobre propósito de vida. Aqui comigo, a cirurgiã dentista doutora Palmira Santa Rosa. E tem receita também boa, prática, rapidinha e viciante. Sabe com quantos limões se faz uma limonada? Não? E a diferença entre limonada comum e limonada suíça? Nós vamos preparar uma rapidinha aqui para você, que você vai fazer em casa, ó, vapt-vupt. Gostou? Então fica com a gente porque eu Sempre com Você está começando agora. E eu tenho uma dica especial para você que está gestante. Você já conhece o projeto Novo Jeito de Nascer Unimed? É um projeto completo que acompanha a gestação desde o início até a hora mais importante, que é o parto. Um projeto repleto de uma equipe multidisciplinar pensada exatamente para você. Faça parte do projeto Novo Jeito de Nascer Unimed e viva o momento mais especial da sua vida de uma forma única. Unimed Maceió. Cuidar de você, esse é o plano. Começando sempre com você de hoje, você que está aí do outro lado sabe que a gente ama contar boas histórias. E quando é uma história de família, aí meu amor, meu coração bate forte. E a história que eu tenho para contar hoje é de sucesso de uma família que há mais de 30 anos investe no turismo alagoano e que faz de Maceió disparar e despontar quando o assunto é hotelaria. Aqui ao meu lado eu recebo a Adriana Vasconcelos, que é diretora comercial do grupo MME e que é uma mulher de família com um negócio de família. Que delícia, que alegria lhe ter aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória, né? Você que está aí há quase 20 anos, né, à frente de um negócio da sua família, que começou lá atrás com o seu pai e que hoje é um sucesso. E quando a gente fala de hotel em Maceió, quem não se lembra do Marcel Mar Hotel, né? Me conta um pouquinho a sua história. Coisa boa. Primeiro, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. E a nossa história é isso, eu digo que no nosso berço é hotelaria, né, cresci dentro de hotel e sempre sabia que eu sempre fiz administração com foco em marketing, sabia que eu gostava de vender, mas até então se ia ser hotel ou outra coisa, né, só o tempo. E tive a primeira oportunidade de trabalhar fora, mas desde cedo sempre fui um pouco inquieta. E aí quando eu comecei a estagiar no Marcel Mar Hotel, fui chamada para trabalhar numa empresa na Itália. E aí meu pai fez, não, tem que ficar aqui. E eu digo, então você começa a me olhar como um profissional Sim. E não mais como um filha, né? Então me deu uma oportunidade. Se em 6 meses eu não lhe der resultado, você pode contratar uma pessoa. Isso eu já estava 2 anos estagiando, passei 2 anos estagiando, ganhando salário mínimo. Lá mesmo, no hotel de casa, no hotel que você exatamente. cresceu. Literalmente. Né? No hotel que você viveu lá. Batia ponto de 8 às 18. Acordava 5 horas da manhã, jogava tênis, depois trabalhava os 2 horários e depois estudava à noite. Então, passei meus 4 anos de faculdade nessa rotina, esporte sempre fez parte e os estudos também, né? E depois de 2 anos estagiando, foi quando eu tive a oportunidade, o gerente do hotel saiu e aí eu quis me desafiar, né? E graças a Deus esse desafio eu fui ficando até hoje. Né? A história da gente, quando eu sou a 3ª geração da empresa familiar, né? Na verdade, Maceió Mar é sonho em realização de Hélio Vasconcelos, meu avô e meu pai junto com seus 5 irmãos, e sempre foi um hotel, né, familiar. E aí, ao longo do tempo, todos os irmãos já estavam encaminhados, né, em algum outro negócio, e eu tinha um sonho particularmente, que era comprar as cotas, né, e fazer o hotel crescer.
E graças a Deus, fruto de muito trabalho, a gente aos pouquinhos foi comprando todas as cotas. Marcel Mar Hotel começou, quando chegamos lá, tinha 121 apartamentos, depois foi para 127 apartamentos, depois 143, hoje ele tem 204 apartamentos. Então, é um case bem de sucesso, eu digo que é o cartão postal da cidade, né? Quando a gente vai viajar e vai fazer treinamento, eu digo que é um pontinho preto com vermelho na praia de Ponta Verde. Né? O turista não se perde. Não se perde. Como eu falei, quem não tem uma história e lembra do Maceió Mar, né? Eu me recordo que quando criança, era um ponto de encontro nas férias de janeiro, meu pai parava o carro, vou deixar vocês na frente do Marcel Mar Hotel. Deixava, a gente ficava na praia o dia inteiro, aí quando ele voltava do escritório, pegava a gente na frente do Marcel Mar Hotel. Bacana. Então, assim, é bonito de ver uma história de família, e quando você fala, seus olhos brilham mesmo, né? Eu sei que você se emociona, porque é a sua paixão, é a sua vida, é a sua trajetória, né? E você com os seus irmãos aí também, fazendo com que esse negócio também expanda, né? Que vá para além do Maceió Mar, né? Isso. E aí do Maceió Mar Hotel, você falou, meus irmãos, somos 4, né? Então eu sempre quis trabalhar com marketing, então assim, sou diretora comercial do grupo. Para quem não sabe, o Grupo MME hoje aqui em Maceió, a gente trabalha no ramo de hotelaria e de construção civil, né? Então no ramo de hotelaria, começar por ele, tá? Falando do Maceió Mar Hotel, aí veio o segundo hotel. Nosso segundo hotel foi o Aqua Suites. E no Aqua Suites, meu pai na época queria entrar no ramo de construção civil e eu sempre quis hotelaria, né? Agora até então digo, não, então vamos fazer um condotel, onde Juntou a a gente fome com a vontade de começa comer, construindo, né? Com a Maceió Mar Empreendimentos, e depois eu sigo fazendo a gestão com a MME Hotéis. E o Aqua foi um sucesso, lá são 161 apartamentos. É o que é na Pajuçara? Na Pajuçara, em frente à Sereia ali, mais ou menos. E na época a gente vendeu todos os apartamentos em 38 dias, foi recorde. E aí mostrou a credibilidade do grupo, né? De como as pessoas já estavam ansiosas para ver esse crescimento, digamos assim, do grupo Maceió Mar. E aí, com o case do Aqua Suites, a gente, hoje, na nossa gestão com os investidores, a gente trouxe uma coisa muito bacana para o mercado, que os investidores, ele acompanham o relatório de obra da gente, eles recebem, não só por rede social, mas recebe por WhatsApp, recebe por e-mail. A gente acredita muito na transparência como moeda de confiança, então a nossa gestão, para você ter ideia, a gente tem um portal do investidor, onde cada investidor ele tem um login, uma senha, e aí ele vai acompanhando esse RDS, que é o relatório diário de situação lá do Aqua Suites, e aí do Aqua Suites a gente veio para os 2 grandes projetos, né? Meu pai tinha um sonho grande lá no Complexo Pioca Beach. Passamos 2 anos e meio, né, com ele em vida, planejando como seria, plano A, plano B, plano C, enfim. E aí, meu pai, em outubro de 2019, faleceu. E ali eu perdi meu pai, meu patrão, meu melhor amigo, meu chefe, enfim, minha vida. Trabalhava na mesma sala, a gente dividia escritório, vizinho de prédio, ele morava na beira-mar, eu moro na quadra logo atrás, enfim, é uma rotina num buraco. E ali, Lisa, você me perguntasse assim, Adriana, eu tenho 38 anos, você me perguntasse o que era sofrimento de verdade, até então eu achava que não sabia, né, ao pé da letra. E, enfim, todo mundo tem suas percas na vida e a gente passou, foi muito rápido. Meu pai foi malária, ele foi mordido por um mosquito e, assim, em 2 dias, quando começou a ter os sintomas, logo depois ele faleceu. E aí eu sou a mais velha de 4 irmãos, graças a Deus sempre fomos extremamente unidos, né? Muito, muito unidos, temos uma fé assim realmente inabalável. E aí minha mãe juntou a gente, tem quase 20 anos que a gente escuta a palavra de Deus, e se não for para a gente viver ela agora, né? De que valeu esse tempo todo. Então vai ser chorando, sorrindo e seguindo, e assim eu creio em vocês. E vamos seguir, e a gente na nossa dor, como que eu posso dizer, 3 meses depois, quando a gente começa a respirar, pega uma pandemia, né? E na pandemia a gente fechou os 2 hotéis, acho que muitos viram o vídeo que a gente fez fechando o hotel. E ali a gente fechou o Maceió Mar, a gente fechou o Aqua Suites por 6 meses, faturamento 0, demitimos 200 funcionários, foi o meu segundo pior dia de vida, porque você demitir pessoas que você ama, né? Que tem uma história de vida, não é fácil. E ali, literalmente no fundo do poço, né? Eu disse, Deus, não sei como é que vai ser, mas tu sabes. E eu digo que o nosso fundo, todo mundo pode chegar no fundo do poço em algum momento na vida, mas ele precisa ter mola, né? Então, cada um precisa buscar. A nossa mola foi Jesus Cristo, então, literalmente, era Deus, eu não sei como vai ser, mas tu sabes. E ali a gente fez o que a gente sempre soube a vida inteira e foi criado para fazer, que era trabalhar, né? Ser unido e vamos focar no trabalho. Então, a gente transformou a nossa dor em propósito.
E ali eu disse para os meus irmãos, era o sonho do meu pai, a gente precisa realizar, e todos por unanimidade. Então, só falando dos meus irmãos, o Milton é diretor financeiro, a minha irmã, a terceira, a Luísa, ela é arquiteta, então ela não trabalha no dia a dia da operação dos hotéis, mas ela é arquiteta e diretora técnica de obra, então já ficava na construtora e à frente do complexo. E o Luiz André, o mais novo, já gosta da parte de marketing digital e está junto comigo no comercial. Então, sem querer, eu fico brincando que ele formou uma grande equipe, né? Então, muitas pessoas falam, mas como que é trabalhar em empresa familiar? É ruim, não é? Eu já faço a pergunta contrária. Eu não sei o que seria da minha vida, né, sem trabalhar com meus irmãos. Quando você falou da sua união com a sua irmã, então, assim, me identifiquei um pouco porque a minha com meus irmãos é por aí. Chega ao final do mês, Adriano, não bateu meta, vamos bater, vamos surpreender, e um vai puxando o outro. Então, isso é muito bacana. E aí, dentro do complexo Ipioca Beach, a gente não parou as obras, né? Deu aquele recesso de 20 dias. E ali eu tenho vários testemunhos. Eu digo, antes de a gente ser os donos do negócio, literalmente, Deus abriu várias portas e as vendas foram acontecendo. O Case Ipioca realmente é um sucesso. A gente inaugurou, lá para quem não sabe, é um complexo turístico imobiliário. É o maior empreendimento turístico imobiliário do Nordeste, o maior de Alagoas. Quando tudo estiver pronto, vão ser 750 quartos. Então foi uma ousadia muito grande, né? Perguntar, tiveram medo? Sim, claro. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha bases muito sólidas, né? Desde estudo mercadológico, a convicção, né, de todos os nossos projetos que seriam um sucesso. Então a gente se preparou para aquilo. Várias pessoas chegaram, rapaz, vocês vão fazer. Várias empresas que foram ali para o norte não deram certo, né? E a gente seguiu. Então, dentro do complexo, a gente tem o Ipioca Beach Resort, para quem não segue, pode botar aí para seguir, @Ipioca Beach Resort. Por favor. Inauguramos agora no Carnaval 128 apartamentos. Agora em outubro vamos inaugurar mais 128 apartamentos, finalizando a obra do resort. Em outubro, no que vem, a gente inaugura a parte do All Inclusive, que vai se chamar Maceió Mar All Inclusive Resort. São 277 apartamentos, numa pegada já de All Inclusive. O Ipioca Beach Resort, a gente tem café da manhã, MAP e FAP. E a parte imobiliária se chama Ipioca Beach Life, são apartamentos de 2 quartos e 3 quartos, 227 apartamentos também dentro do complexo. Cada um tem sua estrutura 100% separada, não vou fazer propaganda aqui, graças a Deus está 100% vendido. Não, mas né? Fica à vontade, esse espaço é seu. E a gente conseguiu fazer com que o empreendimento realmente fosse um case de sucesso. Estamos no desafio agora aí de entregar, né, a obra dentro do tempo hábil, assim como a gente fez com todos os nossos empreendimentos até agora, né, surpreendendo o mercado. Drica, eu queria que você começasse aqui, desabafasse comigo, para a gente encerrar o nosso papo. Mas como é que você se enxerga hoje? Você que é uma mãe de família, que é a irmã mais velha, que tem toda essa responsabilidade, que assumiu muito jovem, né, essa responsabilidade dentro de um negócio familiar. Como é que você pensa que os seus filhos lhe enxergam, que os seus irmãos lhe enxergam e o que o seu pai, lá de onde ele estiver, ele lhe enxerga também, para que a gente possa finalizar isso como a gente começou, com muito amor, com muita emoção, com muito carinho. Alice, como ele me enxerga, eu só quero que, eu falei para ele, onde ele estiver, sempre vai ter muito orgulho da gente, né? Acho que isso, eu falo da gente porque eu sem meus irmãos não sou nada. Então, os 4 literalmente, temos vários projetos, né? Esse ano, se Deus quiser, segundo semestre, a gente começa a construir também um resort lá em Maragogi. Assumimos a gestão do Aquaim agora em abril, né? Então foi um desafio muito grande, o que tornou a gente o maior grupo hoteleiro hoje de Alagoas. São 840 quartos aqui em Maceió, então hoje a gente tem 3 estrelas, que é o Aquaim, Maceió Mar Hotel e Aqua Suites como 4 estrelas e o Ipioca Beach Resort como 5 estrelas. Então o desafio é muito grande entre você ser mãe, mulher, empresária, querer ser atleta nas horas vagas. Atleta, sim, Ironman, né? Também. Então a gente se vira nos 30, mas as pessoas perguntam, Adriana, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu tento levar a minha vida de forma muito leve. Eu acho que quando você ama o que você faz, né, não é um peso, realmente você tem muito prazer nas coisas. Eu gosto muito de pessoas, então eu só contrato pessoas que sejam um entusiasta, assim como nós somos, dentro dos nossos negócios, que queiram crescer. A nossa gestão é totalmente participativa, onde todo mundo cresce junto. Então, em termos de visão, eu só quero que meus filhos primeiro sejam felizes. Eu acho que a gente, né, não adianta enxergar algo profissional, o que é que eles vão ser no futuro. Eu quero que sejam felizes fazendo aquilo que gostam. Né? O segredo da gente estar conseguindo crescer hoje profissionalmente é porque a gente ama realmente o que faz, a gente faz acontecer. A gente acorda cedo, a gente dorme tarde, a gente, né, procura surpreender as expectativas, né, dos nossos clientes, a gente tenta deixar a nossa
Eu digo que quando a gente toca em álcool, a gente deixa as nossas impressões digitais, mas quando a gente toca na vida das pessoas, a gente deixa a nossa identidade. Né? Então, a gente precisa deixar a nossa identidade, né, na vida das pessoas, fazendo com que ano após ano eles voltem para renovar a gloriosa experiência de se hospedar em nossos hotéis, né, e fazer com que as pessoas que estejam ao nosso lado queiram crescer também, né, profissionalmente, os nossos colaboradores. Hoje a gente emprega quase 500 pessoas em Maceió, né, entre hotelaria e construção civil. E se você me perguntasse, Adriana, qual é um dos seus maiores sonhos, é justamente gerar emprego, gerar renda, fazer com que as pessoas sejam dignas. Né? A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão, então a gente quer, né, fazer com que as pessoas se empoderem, né, trabalhando e levando aí o melhor para suas casas, para suas famílias e sendo felizes. Gente, que história, né? Que mulher, que aula que a gente recebeu aqui. Drica, só tenho a lhe agradecer que você continue sendo essa mulher de fé, essa mulher de luz, essa mulher de propósito. Siga, só vai, porque o mundo é seu. Obrigada. Obrigada de todo meu coração. Obrigada mesmo. Gente... Queria falar mais, mas não dá tempo, viu? Por isso que eu falei rápido, para tentar um pouquinho. Você que está aí, permanece sentadinho, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre saúde. Saúde da mulher. Que tal conversarmos sobre endometriose? Pois é, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com o Dr. Felipe Albuquerque. Não sai daí que eu sempre com você. Volta já já. Sabe aquela roupa que você tem aí no seu armário que precisa consertar? Uma barra de calça, de repente até um punho de um blazer? A Revestir tem um serviço especial e diferenciado pensado em você. Com 2 unidades, uma no Maceió Shopping e outra na Jatiuca. Assim, pertinho, sua roupa sendo feita e entregue na medida certa e na hora combinada. Sempre com você de volta e chegou a hora da gente falar de saúde. Vou lhe confessar uma coisa, nas minhas redes sociais, uma das coisas que mais bombardearam nos últimos tempos foram mulheres pedindo para falar sobre esse tema. E nas últimas semanas, a cantora Anitta trouxe à tona um tema que por isso que eu estou trazendo esse convidado aqui. Ela falou sobre endometriose. Uma doença crônica que atinge milhares de mulheres no mundo inteiro e que também acomete a famosa. Aqui comigo, ele que é especialista no assunto, a sumidade quando se fala em endometriose aqui em Alagoas, Dr. Felipe Albuquerque. Que alegria lhe ter aqui. Muito obrigado pelo convite. Que felicidade. Bom dia a todos. E vamos conversar sobre endometriose. Afinal de contas, doutor, o que é endometriose e por que está se falando tanto, graças a Deus, agora sobre esse assunto? Importante, né, falar sobre endometriose, principalmente quando a gente sabe que ela comete 10%, em média 10% das mulheres em idade reprodutiva. E imagine que 3%, né, das mulheres têm uma endometriose muito profunda. Não que a paciente com endometriose mais leve não possa ter sintomas, sim, mas principalmente esses 3%, eles sofrem o dia a dia com a doença que não traz só aquela cólica menstrual. É que você imagine, a endometriose traz dismenorreia, que é a cólica menstrual, traz muitas vezes dispareunia, que é a dor na relação, e pode acometer, traz a infertilidade, né? Como eu sempre falo, 50% das mulheres inférteis, elas vão, quando tem um fator feminino, ela tem endometriose, além de muitas vezes sintomas urológicos. Quantas vezes precisamos operar ou tratar clinicamente pacientes que chegaram com a queixa inicial de sangramento na urina hematúria. Muitas vezes, dor intensa ao evacuar, né, que também pode acometer o intestino, e órgãos mais distantes, como pulmão, diafragma. Tudo isso, doutor? Todos esses órgãos podem ser acometidos pela endometriose. Então, a doença que, graças a Deus, está se falando mais, sim, porque até pouco tempo, os trabalhos de 2017 demonstrou que o tempo de diagnóstico era entre 3 e 12 anos. E quanto mais jovem a paciente, mais demorava, porque, não, você está se adaptando, essa cólica é normal, toma só um anticoncepcional. Lógico, não é errado você tratar inicialmente com um anticoncepcional, sim, mas aquelas que mantêm sintomatologia, você tem que aprofundar a investigação. É, né, preciso ligar esse botãozinho de alerta, né? Mas quando? Sem dúvida. Começou, né, a sentir muita cólica. Muita cólica menstrual, se tem dor na relação, se tem algum outro desses outros sintomas, dor pélvica.
imagine que a maior entidade, na verdade, é a dor pélvica. Sim. E a dor pélvica, dentre as causas, nós temos a endometriose. Mas você pode ter causa intestinal, que está presente na dor pélvica em 35% e nem sempre é endometriose. Então o paciente tem aquela dor persistente, tem aquela cólica menstrual insuportável, tem algum outro sintoma, tem a dispareunia, que é a dor na relação, tem um sangramento muito aumentado, porque existe uma adenomiose, que tem um envolvimento glandular dentro do músculo do útero, que também dá muita cólica, dá sangramento anormal, tem uma associação com endometriose. Então, todos esses sintomas nós não devemos desprezá-los. Temos que investigar, porque se você diagnosticando mais precoce, você vai ter uma chance de um tratamento que, como eu sempre falo, cirurgia é o tratamento de exceção. Tá. O paciente precisa entender que a equipe multidisciplinar é muito importante, que tratar nutrição, uma dieta adequada, fazer o tratamento, o exercício físico, muitas vezes fisioterapia também. Então, a equipe é multidisciplinar e, lógico, o tratamento hormonal. Sim. Né, o tratamento medicamentoso. Não respondeu a isso, pode partir para um tratamento cirúrgico, que tem uma grande eficácia, né? 75%, 80% das pacientes operadas, elas vão ter melhora da sintomatologia. Tem 20% que ainda mantém sintoma. E, como a gente sempre fala, operar, por que a gente sempre tenta retardar? Operar não é difícil, mas né? Não é tão difícil, mas reoperar, quando tem já uma fibrose, é muito mais complicado. E sendo doença crônica, não imagine que vai ficar curada da doença. Entendi. Geralmente, as pacientes ficam curadas quando entram na menopausa. E aí, algumas não, uma exceção, que é uma que a gente chama que é a aromatase independente, que é? O estrogênio produzido por ela independe do ciclo menstrual. Essas podem ter sintomas também na pós-menopausa, mas graças a Deus é a exceção. Doutor, a gente falou, uma das coisas que mais preocupou, né, é se falar em endometriose, né, liga um botãozão de alerta que muitas mulheres ficam inférteis, mas há casos já comprovados de mulheres que tratam a endometriose e que elas conseguem engravidar normalmente. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais e tranquilizasse quem está ali também. Exato, não tenha dúvida. No meu mestrado, a gente estudou o fluido folicular e o fluido folicular, que é do folículo dos óvulos, e no soro. A gente viu que as pacientes com endometriose, elas têm muito mais reação inflamatória e que a causa da infertilidade não é apenas fator mecânico, a trompa ficar lesionada pelo foco de endometriose, mas nós temos alterações de implantação de endométrio, nós temos alterações ovarianas, alteração do microambiente. E agora, no doutorado, a gente está falando um pouco sobre a adesividade endometrial, né? Que é por que implanta menos na endometriose. Nós temos várias teorias, não chegamos a conclusões ainda, mas sabemos que essas pacientes têm dificuldade. Mas ter dificuldade não quer dizer que é infértil e que não vai conseguir de maneira nenhuma. Porque a maioria das vezes as pacientes chegam muitas vezes chorando, dizendo, acabou. Eu tenho pacientes que eu não cheguei nem a fazer procedimento cirúrgico ou qualquer tratamento e engravidaram espontaneamente. Então a gente sabe, é um fator de infertilidade. Ficar sempre atento. Tem endometriose, procurar ajuda especializada, procurar gente especialista em infertilidade. Por quê? O que a gente sabe? As pacientes com endometriose, elas vão ter essa dificuldade. Você vê, 10% dos casais, se você pegar aqui em um ano, só 20% das pacientes que têm endometriose vão conseguir engravidar. Então, não pode deixar, porque às vezes a endometriose pode diminuir reserva ovariana, pode diminuir a qualidade dos óvulos, então não pode esperar tanto para procurar um tratamento. Mas fiquem tranquilas, porque as pacientes com endometriose, na maioria das vezes, elas conseguem engravidar. E eu queria aproveitar a oportunidade do senhor e falar o seguinte, tem muitas das mensagens que eu recebi, alguns casos chegaram a me dizer que elas sofrem retaliação no trabalho, outras já chegaram a ser desligadas do trabalho em função de sofrerem de endometriose. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente finalizar aqui, para essas pessoas que têm pessoas no entorno que sofrem de endometriose, para como devem olhar para essa mulher, né, para essa paciente, com mais empatia Sem e, sobretudo, dúvida, encaminhar, né, para um cuidado, para uma atenção necessária. Né? Todos que têm acesso à informação, né, você vê que aquele caso da Anitta, na verdade, não foi nem uma ginecologista, pelo que eu entendi, que deu a dica para ela, disse, só você tem esses sintomas, por que você não vai investigar a endometriose?
né? A dor, ela é incapacitante. Inclusive, a dismenorreia, que é a cólica, é uma das maiores causas de falta de trabalho nos Estados Unidos, porque lá tem uma pesquisa a respeito disso. Então, o custo social, o custo financeiro, tudo é muito alto da dismenorreia, né? Da cólica e de toda a dor que está envolvida na endometriose. Então, não deve se menosprezar, porque é uma dor muito intensa, que muitas vezes necessita de internamento, muitas vezes necessita de medicamentos que não melhoram com medicamentos orais, né? E precisa de um tratamento contínuo. E é uma doença que, como eu disse, ela não tem cura. Você tem que ir tratando, melhorando, com o objetivo principal, às vezes, só de infertilidade, muitas vezes de controle de dor, né? Então, essas pacientes precisam ser tratadas com mais carinho. Doutor, e que elas possam ser tratadas com mais carinho, com mais atenção, com mais amor, com profissionais, né, da sua estirpe, como você, que cuidam, que olham para essa mulher com muito cuidado. Eu tenho muito a lhe agradecer, né, pela oportunidade de trazer um assunto tão pertinente como a endometriose aqui no Sempre com você. Eu que agradeço pelo convite e quando precisar eu estou à disposição. Pode me convidar mais vezes. Muito obrigada. Gostei e você muito que de está aí, vocês. obrigada de coração. E você que está aí do outro lado, continua, porque a gente vai ficar falando sobre endometriose. No próximo bloco, eu recebo a médica Rita Mello, que é radiologista, e vamos falar sobre os exames preciosos e necessários também no diagnóstico dessa doença. Não sai daí que eu sempre com você, volta já já. Agora eu quero te falar sobre uma moda democrática, a moda da maneca, que há 27 anos faz parte da vida de nós, mulheres alagoanas. E a maneca está assim, ó, no endereço bem pertinho, aqui mesmo na Jatiuca. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela e veja como é fácil chegar. Maneca, 27 anos fazendo parte da nossa história. De volta com o nosso Sempre com Você, e eu lhe falo mais uma vez da importância de a gente tratar sobre endometriose. Falar sobre isso é mais que necessário, é uma obrigação e um dever, até porque a gente precisa alertar todas as mulheres que nos acompanham aqui semanalmente. Por isso, logo a pouco a gente conversou com o Dr. Felipe Albuquerque, que falou um pouco do diagnóstico, e agora vamos falar sobre a necessidade de observar os exames necessários para cuidar da endometriose. Aqui comigo, a médica radiologista, a doutora Rita Mello. Ritinha, que alegria lhe ter aqui no Sempre com Você. Que prazer tratarmos de um tema tão necessário aqui, que é a endometriose. Que bom ter você comigo. Ah, obrigada, Liz. O prazer é todo meu. E aí vamos começar falando qual é a necessidade, qual que é o primeiro exame, como é que a gente deve ligar esse botãozinho aqui, ó, alertou, sentiu uma cólica e procurar realmente se tratar. Tá, então como o Felipe falou, a endometriose ela é uma doença crônica, mas que muitas vezes ela teve seu diagnóstico retardado, porque não é um diagnóstico realmente fácil de fazer. As pacientes têm queixas, mas até então ele não era confirmado por nenhum método de imagem. Para você diagnosticar antigamente a endometriose, você precisava fazer uma laparoscopia diagnóstica, que é como se fosse a cirurgia de vídeo, que é a própria cirurgia também realizada para o tratamento da endometriose. Então você só descobria depois que fizesse o procedimento cirúrgico? Para confirmar, sim. Até então você era tratado clinicamente. Certo. Mas assim, para confirmar a endometriose só com a videolaparoscopia diagnóstica. Entendi. E aí, hoje em dia, até a Sociedade Europeia já confirmou que os métodos atuais padrão ouro são a ultrassonografia e a ressonância. Que é o que você faz, né? Que aí eu sou radiologista e eu trabalho com ultrassom e ressonância. Agora sim, não é qualquer radiologista que tem expertise para avaliar os exames de endometriose, por ser um diagnóstico mais recente, né? Algo mais recente, as alterações estão mais conhecidas atualmente. E a ultrassom também, porque você tem que ter uma avaliação direcionada para a endometriose. Você precisa primeiro fazer um preparo intestinal. Né? Então não é qualquer exame, não é de forma simples. Ele tem toda uma preparação para poder fazê-lo também. Isso. Acho que as pacientes até comentam que o preparo é bem desagradável de fazer e de fato é um pouco desagradável porque a gente precisa fazer um preparo de fazer toda a limpeza dos resíduos intestinais para poder que esse exame seja mais efetivo, no caso, a sua avaliação seja mais efetiva. O ultrassom, todo mundo já deve ter feito aqui, um ultrassom transvaginal. Sim.
certo? É bem comum a gente avaliar de rotina através de ultrassom transvaginal. Só que muitas vezes essa avaliação de rotina não tem um olhar direcionado para a procura da endometriose. Nesses exames também que a gente faz de rotina também não tem esse preparo. Então, muitas pacientes fazem o exame e têm exames normais, elas mesmas tendo a endometriose. O protocolo é diferente. Entendi. Aí por isso que eu estou comentando, né? É um protocolo diferente que a gente não avalia só o útero, os ovários, o endométrio, a gente avalia algumas estruturas por fora, que aí vai procurando, no caso, essas alterações que a endometriose causa, certo? Tipo, procurando aderências, né? A endometriose, como todo mundo, como a gente comentou já, é o tecido endometrial fora da cavidade uterina. Ele provoca uma reação inflamatória que adere órgãos e estruturas adjacentes na pelve. Doutor Felipe até falou, né? São outros órgãos para além do útero, do próprio endométrio, e isso né? que causa dor. A gente com o ultrassom vai procurar essas alterações, que são as aderências. O ultrassom é um exame maravilhoso para procurar, certo? Essa alteração. É um exame que a gente faz na hora, então eu consigo conversar com a paciente para saber o que ela queixa, eu consigo saber o local que ela tem dor, certo? E eu consigo, que é a principal vantagem do ultrassom, eu consigo avaliar a mobilidade dessas estruturas na pelve. Outro exame também muito utilizado, que até foi no caso da Anitta, o exame que ela realizou é a ressonância magnética da pelve, certo? A ressonância magnética da pelve também avalia as alterações da endometriose. Os dois métodos são métodos diagnósticos e, como eu falei, considerados padrão ouro. Tem suas vantagens e desvantagens, de acordo com a sintomatologia da paciente. O médico que recebe a paciente, como é o caso do Felipe aqui, que vai saber direcionar qual vai ser o melhor exame para aquela paciente. Então é o seguinte, o procedimento é esse, você teve uma queixa, você vai procurar um ginecologista, normalmente, né? Como no caso da Anitta, que até o doutor Felipe citou, não foi um médico ginecologista, foi outro especialista. Mas normalmente se procura um ginecologista e este especialista é quem vai encaminhar para que sejam feitos os exames e aí é que entra o seu protagonismo nesse momento. Né? E aí esses exames que eu posso fazer um ou outro, eu posso fazer os dois, porque eles também se complementam. Perfeito. Muitas vezes o Felipe, paciente que vai operar, por exemplo, o exame da gente ele é essencial para ele se preparar para a cirurgia, para saber onde é que tem aquelas alterações e saber se vai precisar ir só ele como médico, se vai precisar da ajuda do outro na equipe, se vai precisar de ajuda de outro, certo? Alguns locais de acometimento da endometriose é melhor a ressonância e outros o ultrassom. Agora é muito importante falar isso, gente. A endometriose, elas são 3 tipos de doença que a gente conhece. É a endometriose profunda, que é essa que acomete os órgãos, que dá geralmente dor ao defecar, ou então dor ao urinar, ou então dor na relação, certo? Tem a endometriose ovariana, essa é mais comum de ser diagnosticada no exame de rotina, porém é a menos frequente, porque é uma alteração do ovário, e o ovário geralmente é avaliado no ultrassom de rotina, certo? Quando a gente tem a endometriose ovariana, sinal de que tem alguma outra alteração na pelve que também precisa ser avaliada. E tem a endometriose superficial, que é a mais comum, porém a de mais difícil diagnóstico. E essa, muitas vezes, a gente nem nos exames de imagem a gente vai ver. Então, isso é muito importante falar. Apesar de hoje em dia a gente ter os exames de imagem muito bem avançados, a gente ter a equipe cada vez mais especializada, a fim de procurar esse diagnóstico, tentar antecipar o quanto antes esse diagnóstico, que isso é fundamental no tratamento das pacientes. Muitas vezes as pacientes vão ter endometriose e os exames de imagem vão ser normais. Isso pode acontecer. Mas e aí, como é que a gente vai, de fato, entender que tem endometriose ou não? O quadro clínico dela vai ser bem específico da endometriose, como já vai ter tido a suspeita pelo médico. E às vezes eles fazem um tratamento empírico, como o doutor Felipe comentou, da hormonioterapia. Sim. E se for o caso, dependendo dos sintomas, se ele for incapacitante ou não, pode até chegar aí também para a laparoscopia diagnóstica e, nesse caso, se for o caso da paciente ou não, já tratar ou não. Entendi. Mas, assim, os exames de imagem hoje em dia que a gente tem disponível já funcionam muito e tem cada vez mais evoluído para que esse diagnóstico aconteça. Eu queria que você me dissesse qual que é a reação das pacientes quando elas recebem um diagnóstico preciso de que elas sofrem de endometriose, que elas têm, de fato, a endometriose. Como é que elas são recebidas, né, com esse resultado? Então, sabe, Liz, eu acho que a gente tem que, como tudo na vida, a gente tem que tentar acolher o quanto mais e melhor as mulheres, né? Porque a realidade que eu vejo muito na hora que eu estou fazendo os exames é assim, que é a realidade da gente, são mulheres que tomaram anticoncepcional por um longo tempo,
até porque quiseram prevenir a gravidez por conta de questões profissionais, questões pessoais. E aí elas param de tomar o anticoncepcional, o anticoncepcional tipo máscara, né, a endometriose, elas param de tomar o anticoncepcional e quando param de tomar é que apresentam sintomas. Ou então elas procuram o médico porque elas estão com infertilidade. Assim, a grande maioria das histórias é mais ou menos nesse tipo, certo? Que vão procurar ajuda ou porque estão com a dor incapacitante ou porque tiveram a infertilidade. Então, eu acho que o primeiro de tudo é acolher, né? Porque são mulheres que já estão querendo muito aquilo, né? E aí começar toda essa trajetória que é bem desgastante. Os exames em si, tanto o ultrassom como a ressonância, tem essa questão do preparo que é incômodo. O exame de ultrassom é um pouco incômodo porque a gente está lá, como eu falei, a gente sabe onde está a dor da paciente e eu até falo, tipo, a gente vai ali bem onde ela sente a dor para justamente ter certeza, sabe? Que tem aquela alteração ali. Ô, Rita, eu só tenho a lhe agradecer, né, por esse papo tão esclarecedor e trazer essa sua leveza, né, como você encara um papo tão denso, né, um assunto denso, porque falar de dor, né, não é bom, mas é necessário. Né? E a saúde da mulher, sobretudo, é uma das coisas que eu mais priorizo aqui no Sempre com Você. E trazer uma mulher falando sobre isso é também necessário, Rita. Doutora Rita, Ritinha, muito obrigada. E que você possa estar sempre aqui com a gente, que nós estaremos sempre com você. Pode ter certeza que eu vou voltar. E aí vamos lembrar para os nossos pacientes que procurem ajuda, não acho que é normal sentir dor, que todo mundo vai estar pronto para acolher e tentar resolver esse problema e saber que tem tratamento e a gente tem que ir atrás dele. É isso. Fica essa dica aí da doutora Rita Mello. E você que está aí, permanece sentadinho que no próximo bloco nós vamos conversar com uma convidada linda. Vai falar sobre harmonização facial e sobre o seu propósito de vida como uma cirurgiã dentista. Eu converso com Palmira Santa Rosa aqui no Sempre com Você. Não sai daí que eu vou num rápido intervalo e volto já já. Sempre com você de volta e a minha alegria é imensa em poder receber uma mulher linda. Mas, gente, quando eu falo linda, ela é linda mesmo, de verdade. Aqui comigo, minha amiga de longa data, maravilhosa, Palmira Santa Rosa, doutora Palmira Santa Rosa. Ela que é cirurgiã dentista, mas que é especialista num assunto que nós mulheres e os homens também amam, que é harmonização facial. Que maravilha de ter aqui, que alegria ter você comigo. Prazer enorme estar aqui nesse programa maravilhoso. Uma satisfação. E eu queria entender, Palmira, que a gente começasse a falar sobre o que é, de fato, a harmonização facial. Nunca se falou tanto em estar cada vez mais bela, né? Em extrair a nossa beleza com um toquezinho de um especialista. Mas o que é, de fato, a harmonização facial? A harmonização é um conjunto de procedimentos. Às vezes o paciente acha assim, eu quero fazer a harmonização, como se fosse uma coisa só. Mas a harmonização é o olhar da sua face para que ela fique harmônica, para que ela tenha um equilíbrio. Então, são vários procedimentos, incluindo os mais conhecidos, né? O botox, preenchimento, mas também tem a harmonização cirúrgica, com bichectomia, que você faz a cirurgia para diminuir o volume da bochecha. Afinar um pouquinho assim? Isso. Então, tratamento para pele, pescoço, tudo isso junto é harmonização. Então, isso tudo causa também, resgata a autoestima dos pacientes, né, através desses procedimentos? Isso. A busca, ela vai muito além só da estética e vaidade, né? Tem gente que tem um preconceito de falar, eu não quero fazer isso porque é fútil. Mas a gente não está falando sobre somente estética, a gente está falando sobre autoestima. Sim. A autoestima, o significado dela é você dar confiança àquela pessoa. Então, você imagina, uma pessoa que tem autoestima baixa, ela não tem confiança nela, ela não tem confiança para o ambiente de trabalho dela, ela se sentir mal se olhando no espelho. Então, eu digo que a harmonização ela é muito além da vaidade, do que parece ser fútil. É um tratamento mesmo para a autoestima, para a paciente se sentir melhor, se reconhecer no espelho. Tem muito paciente que fala, eu tenho medo de mudar.
E aí eu digo, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Porque se você não fizer nada, você vai mudar. Verdade. Porque o envelhecimento, ele muda o nosso rosto, a nossa aparência. Então, o que a gente quer é resgatar a autoestima, trazendo esses traços mais naturais para o paciente. Não é deixar ele diferente, mas é deixar os traços mais naturais. Com o tempo, a gente vai perdendo gorduras no nosso rosto, então algumas sombras começam a aparecer. Essas sombras dão um olhar mais de cansaço, porque o olho fica mais fundo. Tem essa sombra aqui, que a gente chama do bigode chinês, popularmente, que também traz um aspecto de cansaço. Então, o paciente se olha no espelho e se vê sempre cansado, se vê triste, a pálpebra já caiu um pouquinho, então ele se vê triste. Isso não é algo bom para você todos os dias acordar e se olhar. Então, o que a gente traz é essa autoestima para o paciente, para que realmente ele se sinta bem, ela se sinta plena. E aí você resgata isso de fato, e hoje você encara esse seu método de trabalho, a sua especialização, como um propósito de vida. Eu posso falar sem medo de errar, que a doutora Palmira é uma referência nacional quando o assunto é harmonização facial. Isso porque ela faz disso um propósito de vida, né? Você transformou a sua vida, a sua carreira, através, inclusive, da rede social, que você dissemina o que você faz com muita propriedade, e você atrai isso também, todos os olhares para você, sem dúvida, né? Com o tempo, né, eu fiz minha primeira especialização foi odontogeriatria. Sim. E na geriatria eu estudei muito sobre atendimento humanizado. Quando eu entrei na harmonização, que a gente tem aquele glamour da estética, eu senti muita falta do humanizado, do atendimento humanizado dentro desse ambiente da estética, dentro do glamour. Então eu desenvolvi um método que chama método estética humanizado da harmonização facial. Isso eu já estou escrevendo um livro sobre o atendimento humanizado na estética. Falando pela primeira vez aqui? Dica boa, hein, gente? Isso. Assim, tanto para os pacientes é um alerta. Sim. Porque a gente se acostumou, né, falando sobre mercado, sobre empreendedorismo, no Brasil a gente se acostumou em não ser bem tratado. A gente se acostumou em ter muitas horas de espera numa recepção de um consultório, de ser tratado de forma indiferente pelo profissional. E dentro da estética isso piorava. Porque falando sobre mercado, a estética, né, o Brasil é o país que mais consome cirurgia plástica, por exemplo, é o campeão. E de estética facial agora, ele está entre os 3 primeiros países a consumirem mais procedimentos estéticos na face. Então, o mercado ele abre o olho para isso, né? Sim, claro. Então, se é um mercado que dá muito dinheiro, as empresas querem pensar primeiro em dinheiro, depois no paciente. O atendimento humanizado é quando você inclui o paciente dentro das decisões dos tratamentos. Então, o paciente senta na minha cadeira e ele olha para mim e fala, diga o que é que eu preciso, e eu devolvo a pergunta, o que é que lhe incomoda? Porque eu não tenho como planejar nada se essa prioridade não for ele. Ele é a prioridade, o paciente é a prioridade. O que é que lhe incomoda? Me incomoda só o meu queixinho que eu acho para trás. A minha papada, por exemplo. Então, né? Vamos fazer somente esse tratamento. Entendi. Que o paciente fala, mas tem alguma outra coisa que você acha que é ruim em mim? Só se ele incomodar. Então, eu não vou despertar nele algo que ele não tem. Dizer, essa ruga sua é muito profunda. Como um paciente já relatou, uma profissional disse que eu tinha cara de bulldog. Nossa. Porque um termo dentro da estética é que essa queda que a gente tem no envelhecimento dá um aspecto de bulldog. Entendi. Que é aquela flacidez aqui. Entendi. Mas já pensou que chato você chegar para o paciente e falar, você tá com cara de bulldog? Sim. Um paciente vai se sentir péssimo. Claro, sim. Então, dentro do atendimento humanizado, eu falo com os meus alunos, né, de harmonização, que eles tenham muito cuidado com a forma de conversar com o paciente. É um ser humano que está ali. Então, não é sobre o dinheiro é consequência desse bom atendimento que você vai fazer. Então, é um alerta que eu faço para os pacientes, muito nas minhas redes sociais, para que eles se valorizem, eles saibam qual profissional procurar, e para os profissionais que trabalham na área também, para que eles tenham mais amor, né? Quando a gente faz com amor, como você falou, propósito. Qual a importância de ter um propósito? Porque se você está fazendo por um propósito, você não está fazendo pelo dinheiro, você está fazendo pelo paciente. Você está fazendo pelo bem-estar dele. O que é que ele vai se sentir melhor? Então você pensa primeiro nele. Depois, esse dinheiro que vem é consequência de um bom atendimento, de um bom resultado, de uma satisfação que você tem do paciente. E aí como você enxerga hoje, né, a relação
das redes sociais, né, com esse seu propósito. Porque o que a gente mais vê são as pessoas, e até você brincou na sua rede social, quem não acompanha a Palmira, por favor, acompanhe a doutora Palmira, porque ela tem dicas valiosíssimas. E aí você brincou essa semana, esses dias, em relação aos filtros, né? As pessoas chegam lá sentam na sua cadeira com o filtro aqui, eu quero ficar assim, Isso. né? Como é que você lida com isso? Olha, é bem difícil, porque tem paciente que usa alguns filtros que são irreais, que a pele fica perfeita, nenhum sinal, nenhuma mancha, nada. A pele fica lisa, uniforme, perfeita. O olho, ele aumenta de tamanho, a sua cabeça, ela fica um pouco mais fina, né? O seu rosto encolhe, fica mais fino. Então, dentro da nossa realidade, é possível aumentar o olho? Não é possível. É possível você diminuir o rosto, falando em estrutura óssea do paciente? Não é possível. É possível ter uma pele perfeita sem um sinal? Não. Então, isso é que me preocupa. Então, eu converso com as pacientes assim. O filtro, ele despertou em você algo que você está se vendo agora no seu ponto de vista mais bonito. Mas ele não é real. Esse digital, você aparecer ali daquela forma, ele não é o real. Sim. Quando as pessoas lhe encontrarem pessoalmente, talvez elas nem reconheçam, porque essa pessoa não é real. É verdade. Então, eu falo assim com muito cuidado que alguns procedimentos são possíveis, né? O paciente viu que a boca ficou um pouco maior e ficou legal. É possível fazer o preenchimento. Entendi. Mas a maioria dos efeitos são irreais, são impossíveis de alcançar. E o que eu tento trazer é essa paz para a paciente. Porque algumas delas ficam assim, eu não consigo me ver mais no espelho sem ser com aquela imagem que eu me vejo no filtro. E isso tem que ter um cuidado muito grande. Sim. Então, tem alguns casos de que a gente chama de dismorfismo corporal, que é quando o paciente não aceita mais as suas características. Entendi. Então, esse dismorfismo tem que ser encaminhado para um médico psiquiatra, Sim. para que ele comece a entender a sua realidade, né? O que é que está dentro das suas possibilidades de procedimentos e que isso não afete a sua vida, né? Você é sempre maravilhosa. E meu coração está explodindo de verdade, de alegria em lhe receber aqui. Só tenho a lhe agradecer, né, a esse momento, a essa oportunidade, de dizer que eu quero lhe receber sempre aqui, para que a gente fale cada vez mais de harmonização facial, cada vez mais de propósito, porque você é uma mulher de propósito, é uma mulher de Deus, é uma mulher iluminada e, sobretudo, linda. Palmira, muito obrigada de todo o coração por caminhar comigo e estar sempre aqui com a gente, que eu estarei sempre com você. Obrigada. Obrigada. E você que está aí, não sai, fica sentadinho, porque no próximo bloco a gente vai para a cozinha. Vou fazer uma receita que você nem imagina. Você sabe com quantos limões se faz uma limonada? Eu vou lhe mostrar já já, aqui, diretamente da cozinha da Fendi Ambientes, no Sempre Com Você. Não sai daí, que a gente vai para o intervalo e volta já já. Você sabia que acompanhar o Sempre Com Você é super simples? Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui na tela da TV Mar a partir das 15h30. Você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo através da TV Mar, no aplicativo da TV Mar ou através do site gazetaweb.com. Além disso, durante a semana, nosso programa tem reprises durante toda a programação da TV. E depois, todos os conteúdos do nosso programa são compartilhados também no nosso canal do YouTube. Você quer também ficar por dentro do programa, mandar dicas, sugestões, aquele abraço que a gente gosta? Acompanhe a nossa rede social. Por lá a gente mostra bastidores, os convidados e tudo o que acontece aqui, porque é desse jeito que nós estaremos sempre com você. Sempre com você de volta e a hora mais gostosa do nosso programa, é claro, é aqui da cozinha da Fendi Ambientes e hoje eu vou preparar uma receita prática, rápida e eu vou lhe dizer uma coisa, é viciante. Isso eu posso provar e você vai provar também. Vamos preparar uma limonada, mas não é qualquer limonada não, viu meu amor? A limonada suíça com um toquezinho da mamãe aqui. E você sabe com quantos limões se faz uma limonada? A minha aqui você vai precisar somente de 6 limões, mais gelo, açúcar e, sabe o quê? Leite condensado. Vai resistir? Vamos não, vamos fazer agora.
E aí você me pergunta, Liz, mas limonada com limão com casca e tudo? Pois é, essa é a diferença da limonada suíça. A limonada comum a gente faz com limãozinho espremido, aquela que a gente faz em casa normalmente. Mas a suíça, ela é feita com limão batido assim, com casca, com tudo. Você vai ver que vai ficar a limonada dos seus sonhos, meu amor. Isso eu lhe garanto. Parece simples, né? Mas isso aqui é o grande pulo do gato, é o corte do limão. É isso que vai fazer com que a sua limonada não fique amargando. Ó. Vai tirar as pontinhas do limão. É simples, faça em casa, a criançada vai amar. Ó, tu mesmo é viciado nisso. Ó, e corta o limão no meio, mas de uma forma que essa partezinha branca aqui, ó, fique bem centralizada. Por quê? É esse branco, minha gente, que faz com que a sua limonada fique amarga. Isso aqui a gente vai descartar. Fica aqui, vai ficar somente, ó, essa partezinha que não tem branco. Limõezinhos já cortados, agora chegou o pulo do gato. Primeiro você vai bater água, gelo e açúcar. Vai criar aquela neve, para depois a gente acrescentar os limões com casca e tudo, dar uma ligeira batidinha, para depois, meu amor, bota o leitinho condensado, vai ficar demais. Vamos embora. Deixar de conversa, para cada limão você vai colocar 2 colheres de açúcar, que são 6 limões, então serão 12 colheres de açúcar para 1 litro de água. Agora que já está batido a neve aqui do açúcar, do gelo e da água, eu vou acrescentar, ó, leite condensado. Agora vai do seu gosto, tá? Aqui eu vou botar sem pena. Eu quero é que o negócio fique bem cremoso. É exatamente o leite condensado que vai dar aquela cremosidade que a gente gosta. E acrescenta o limão, assim mesmo, no bolo, tudinho. 6 limões aqui dentro. E aí não bate muito não, tá? Você vai contar até mais ou menos 10 ou bota para pulsar, depende do seu liquidificador aí. Aqui, como é ultra moderno, então eu vou contar, liga, conta até 10, depois é só coar. Delícia. E agora não tem mistério, ó. Limonada aqui. Olha, time, ó. Dá pra ver a cozinha que ela vai ficando? Fica um verdinho bem clarinho, bem topzera. E aí você pode incrementar também na sua casa. Para os dias de sol, de repente bota uma vodkazinha com um gelinho. Usa a sua criatividade, bebê. O negócio é fazer ser feliz. E aí deixa eu só mostrar para vocês o detalhe de como é que vai ficar o limão. Posso fechar aqui? Consegue? Ó, ele fica assim, ó, não tritura tanto, entendeu? Você vê que ainda fica uns pedacinhos de casca aqui, mas ainda assim não vai ficar amargo. Limonada prontinha, agora chegou a hora de servir. Mas para deixar ainda mais maravilhosa, eu vou botar uma pedrinha de gelo aqui. Vocês estão vendo que tem mais copos por aqui, né? Porque eu vou receber também minhas convidadas. E ó. Gente, é assim, ó, simplinho, delicioso. Vou preparar agora os outros copos e vou chamar as meninas para provarem também. Agora sim, ó, uma pedrinha de gelo em cada copo. Vou receber minhas queridas meninas da Fendi Ambientes. Vou receber Luciana, Juliana, Adriana, Azana da Fendi. E vou receber também doutora Ritinha, que tá aqui. Deixa eu preparar, né? Porque hoje eu sempre com você foi babado, viu? Vou preparar aqui. Meninas, venham pra cá, por favor, que hoje tem limonada da boa, suíça, com toquezinho de mãe, para que vocês possam provar. Vamos lá, doutora Rita, por gentileza, se sirva. Luciana, Adriana. Vamos brindar. Venham mais pra cá, chegue. Venham mais pra cá. Venham mais pra cá. Aqui, ó, vocês têm que aparecer ali, tudo bonito. Agora sim, chegou nossa hora. Eu sempre com você. E vamos provar. Agora digam a verdade, viu? Venham pra cá. E aí? Imagina. Valeu a pena? Gente, ó, que delícia. Pra fazer em casa. Só façam. Boa é ela. Muito obrigada. E aí, gostou? Delícia. Parei aqui tomar, né? Gostou, Lu? Aprovada? Pois é, desse jeitinho aqui, que o Sempre Com Você de hoje vai chegando ao fim. Sabor refrescante de limão, com a receitinha super simples, prática e que você vai fazer em casa, eu tenho certeza. Deixa eu só dar um recadinho pra você. Quer participar também do nosso programa?
então acompanha nossas redes sociais, deixa sua sugestão de pauta, manda sua mensagem, deixa aquele carinho que a gente ama, porque toda semana a gente tem um encontro assim. E eu estarei sempre com você. Ó, um beijo carinhoso e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, fica com Deus e até lá! Com um toquezinho da mamãe aqui. Aí o Wellington vai botar aqui nos bastidores. 1 hora depois, eu cortando limão. 2 décadas depois, e eu cortando limão. Uhul! 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 Tchau, tchau.